Olá, meu nome é Cláudio, eu sou membro interno da comunidade dos viventes e vou estar acompanhando você nessa jornada, fazendo as devidas introduções e também algumas colocações pontuais. Chegamos no penúltimo dia dessa semana que está reconfigurando muita gente. Se você chegou até aqui, que bom, que perseverança. A gente bem que facilitou o caminho, né? Mas que bom, pois Deus se aproveita de tudo que a gente dá a Ele e com certeza Ele vai tirar proveito desse tempo dedicado a você e a Ele para te tornar mais inteiro, mais feliz e mais configurado com o Filho dele. E eu tenho a alegria de anunciar que a reflexão de hoje vai ser feita por uma grande irmã e amiga, Clarice Freire. Clarice é publicitária, escritora, mestra em ciências da linguagem e, além de tudo isso, responsável pela assistência geral de formação da comunidade. Pouca coisa, né? Hoje ela vai falar um pouco sobre inspiração e prática, ou espírito e prática, e como dar ânimo a esse espírito. Sim, muitos de nós estamos desanimados, apagados e até mortos para Deus. Aparentemente, mas a verdade é que a gente está apenas dormindo. Pois bem, é hora de acordar e comer uma refeição cheia nessa manhã de quinta-feira. Bom alimento, bom proveito para vocês. Olá, me chamo Clarice, sou membro interno da comunidade dos viventes, sou publicitária, escritora, gosto muito de poesia e mestra em ciências da linguagem. Eu já estou na comunidade há 14 anos e hoje eu vou falar para vocês sobre inspiração e prática. Na verdade, eu já queria começar dizendo que esse podcast vai ter mais uma cara de partilha do que algo muito formal. Eu gostaria de chamar você para conversar um pouco sobre como aquilo que é espírito tem encontrado ânimo, prática, realidade na sua vida. Então vamos lá, vamos começar assim. Não precisamos nem começar por Deus. Afinal, Ele está em tudo, mas com outros exemplos mais simples do nosso cotidiano, você pode entender melhor o que eu quero dizer. Então vamos lá. Tudo que é inspiração, se não houver alimento para ela, e depois do alimento, movimento, ela se perde no vento. Como assim? Por exemplo, um escritor que está com ideia boa na cabeça, ele pode ter para sempre a ideia de um livro fantástico, só para ele. Os personagens, a história, a trama, os conflitos, pode estar tudo pronto para ele, tudo pronto na cabeça dele. E aquele poderia ser o livro mais impressionante de todos os tempos, que marcaria as gerações. Seria, sim, o livro. Porém, se aquele escritor um dia não tomar a coragem de sentar-se diante de um computador ou papel, para de fato escrever essa história, é como se o livro nunca tivesse existido, porque vai ficar só para ele. Vejam, para a filosofia, a palavra é performática porque acontece. Ela existe porque acontece, não porque se sabe ou se fala sobre ela. Entendem? Não é porque a gente fala sobre a palavra, não é porque a gente pensa sobre a palavra. Ela existe porque ela acontece. A partir do momento em que ela acontece, ela existe. Bom, voltemos para o escritor. Um dia, ele coloca para fora toda aquela inspiração e ela, digamos, ganha um corpo ao ser revelada nas páginas de um livro. Já estamos aí em um lugar melhor, mas ainda não é o suficiente. Nos estudos literários, por exemplo, se fala que a literatura só existe quando é lida, senão é apenas uma potência fechada, guardada, silenciada. Vejam que bonito e que metáfora interessante podemos encontrar para a nossa vida nesse simples conceito literário. O escritor não guardou inspiração para si, a escreveu em um livro. Mas ainda não adianta nada se alguém, um dia, não puder ler aquelas palavras e fazer a sua própria interpretação daquela história. Entenderam? Mas o que isso tem a ver com Deus ou com a nossa espiritualidade? Pois é, tem tudo a ver. Aquilo que Deus nos dá, que é seu espírito, o que estamos aqui chamando de inspiração, pode vir de diversas formas na nossa vida. Se você está começando agora um caminhar espiritual, tente se lembrar das vezes nas quais sentiu dentro do coração um desejo de amar, de fazer o bem a quem precisa, de não fazer algo que fizesse mal a alguém, ou até mesmo inquietação profunda, um desejo grande de possuir uma vida mais plena, mais inteira, mais feliz, mais perto do que é divino, mais perto de Deus. Será que você nunca sentiu isso? Tente lembrar um pouco desses momentos em que essa inspiração chegou perto de você. Pois bem, Deus fala conosco em tudo isso. Ele se utiliza dos nossos sentidos, das nossas vontades,
e também da nossa inteligência para falar. Basta estar atento e abrir bem os olhos do coração para ouvir. Nesses momentos de inspiração que falei há pouco, o que você fez? Quantas vezes deixamos o desejo de entrar em uma igreja, por exemplo, de fazer uma oração, de amar um irmão que precisa, de buscar uma leitura edificante, de ver um filme que nos eleve mais o espírito, sobre a vida de um santo que admiramos, por exemplo? Quantas vezes não deixamos essas vontades simplesmente passarem? Quantas vezes a gente está passando na porta de uma igreja, a gente vê ela vazia e a gente, poxa, eu podia entrar agora, podia tentar... Ah, mas eu não vou não. Caramba, eu podia parar agora um pouco, tentar ficar em silêncio. Não, mas eu vou ver outra coisa. Ah, agora eu queria ler um livro, eu queria ver um filme que... Ah, mas eu não vou. Todas essas coisas são toques de Deus, são inspiração. São Ele chegando perto e dizendo assim, vem comigo, olha, eu estou aqui dentro, olha, eu estou aqui também. E a gente muitas vezes deixa isso passar. E aí acabamos abafando essa inspiração, com coisas inúteis, com qualquer coisa que nos desvie olhar para dentro. Então, nessas horas, a gente é como aquele escritor do livro fantástico, mas que não escreve nunca, e suas páginas ficam sempre em branco. Não damos corpo, não damos vida, não passamos para frente a inspiração que Deus nos dá constantemente, porque Ele, em sua natureza, está sempre trabalhando para nos tocar, nos salvar, nos trazer para Ele. No Evangelho há uma história muito forte, quando a filha de Jairo é ressuscitada. Acho que muita gente já ouviu falar nessa história. Jairo, na época, era chefe da sinagoga, uma pessoa importante naquele contexto. No Evangelho está assim, abre aspas, caindo aos pés de Jesus, Jairo rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque sua filha única, de mais ou menos 12 anos, estava à morte. Na cena, quando Jesus chega, agora já sou eu falando, na cena, quando Jesus chega, todos estavam chorando, desesperados, dizendo que a menina tinha morrido. Jesus, porém, afirma que ela estava apenas dormindo e ordena que se levante. Ele olha para a menina e fala, e aqui está no Evangelho como fala, chamou-a dizendo, criança, levanta-te. O espírito dela voltou e no mesmo instante ela ficou de pé. E ele mandou que lhe dessem de comer. É assim que termina essa leitura. Dia desses, um dos membros da comunidade partilhou comigo uma homilia de Padre Tiago Cosmo, de Mogi das Cruzes. Ele disse algo que eu, particularmente, nunca havia prestado atenção. A primeira coisa que Jesus ordena assim que ressuscita a menina é que a alimentem. Não é interessante? Muitas vezes sentimos dentro de nós essa sensação de morte. Parece que nada poderá nos animar novamente, nada pode nos levantar. Temos certeza que é impossível recomeçar. Quantas vezes a gente já não sentiu isso? Porém, é a palavra, a autoridade, o amor de Jesus que muda tudo. E Ele tem o poder de, novamente, nos devolver o Espírito, como está escrito. Porém, fica para nós o alerta. Não adianta a inspiração se não nos alimentamos imediatamente, se não damos ânimo ao Espírito recebido, se não nos alimentamos de algo que recupere nossas forças. Se não fizermos como o escritor, que imediatamente dá corpo àquilo que era antes só potencial, só inspiração. Deu para entender? Se a menina não se alimentasse, certamente depois de um certo tempo, ela ia sentir novamente a sensação de morte. Vejam como isso é forte. Estamos constantemente atravessando um deserto em nossa vida. Se não nos alimentamos ou apenas tomamos aquilo que não alimenta de fato, sei lá, guloseimas, aperitivos, uma hora nós vamos perecer. Nós não vamos aguentar. É preciso dar corpo ao Espírito, não nos esqueçamos disso. É preciso animar o Espírito, dar ânimo ao Espírito, colocar nossas próprias mãos na inspiração que recebemos. É preciso se alimentar sempre, como uma brasa, que se não for agitada, alimentada com mais e mais lenha, um dia se apaga. Bom, eu espero que com essa partilha você também possa refletir um pouco sobre como tem dado corpo às inspirações que recebe. Que você possa pensar no tipo de alimento que tem dado a você mesmo, nas vezes em que Deus amorosamente devolveu o seu espírito, mesmo no nosso desânimo. E se você estiver desanimado e sem esperança, lembre-se sempre, se deixamos que Jesus se aproxime, Ele lembra, você não está morto, está dormindo. Acorde, alimente-se. E escreva seu livro cheio de belas histórias que estão só esperando para serem contadas. Um abraço. Até a próxima. Para vocês que estão aqui no grupo, a gente quer pedir um favor. Comecem a espalhar para todo mundo que não pôde participar por aqui, que na semana que vem iremos disponibilizar o material na íntegra.
nas nossas plataformas de YouTube e Spotify. Se essa semana fez diferença para você, conte essa boa notícia para outros. Ficamos por aqui, um forte abraço, sempre nele.